Ela cantava sozinha no coral há 30 anos, até um viúvo desafinar ao seu lado. Uma mulher de 54 anos que liderava o coral da Igreja Matriz há 3 décadas, recusou-se a cantar no domingo de Páscoa, porque um protestante converso fora aceito entre os cantores. Mas foi justamente a voz desafinada dele que a fez voltar a acreditar no amor. O escândalo não foi a conversão religiosa, mas o fato de que ambos, viúvos respeitáveis, começaram a ser vistos juntos nas visitas aos doentes, carregando partituras e remédios, enquanto as famílias tradicionais murmuravam sobre heresia e pecado, disfarçados de caridade. Essa história aconteceu em Tiradentes, Minas Gerais, no ano de 1935, quando o Brasil respirava os ares da Era Vargas, e as pequenas cidades do interior ainda mediam o tempo pelos sinos das igrejas e pelas colheitas de milho. Se esta história tocar seu coração, deixe seu like e inscreva-se no canal para mais narrativas de fé, coragem e amor na maturidade. Cecília Maria da Conceição tinha 54 anos, altura mediana de 1,60 m, corpo robusto de quem comia bem a vida inteira, angu com couve, feijão tropeiro, doce de leite, cabelos negros entremeados de fios brancos presos num coque alto e firme, e mãos de dedos longos e finos, que pareciam ter nascido para segurar o bastão de regente. Seus olhos eram castanho escuros, profundos como poços antigos, e sua pele, cor de canela, trazia as marcas do sol mineiro que entrava pelas janelas altas da sacristia, onde ensaiava o coral todos os sábados à tarde. Vestia sempre roupas escuras, vestidos de algodão grosso com gola alta e mangas compridas, mesmo no calor de janeiro. Usava um terço de contas pretas pendurado na cintura, e tinha o costume de murmurar ave-marias enquanto andava pelas ruas de pedra irregular de Tiradentes, carregando sempre uma pasta de couro gasto, onde guardava as partituras manuscritas, copiadas à mão por ela mesma desde que assumira o coral em 1905, aos 24 anos. Morava sozinha numa casa de pau a pique com reboco branco caiado, telhado de barro vermelho e portão de madeira pintado de azul, na rua direita, a 50 passos da Igreja Matriz de Santo Antônio. A casa tinha 3 cômodos: sala de estar com imagens de santos na parede, cozinha com fogão a lenha que cheirava eternamente a café e fumaça, e um quarto pequeno com cama de ferro, colchão de palha de milho e um baú de cedro onde guardava o vestido de casamento que nunca mais usara desde que Joaquim morrera. A rotina de Cecília começava antes do sino das 5 da manhã. Levantava-se com o canto dos galos, acendia o fogo no fogão, o cheiro de querosene e madeira queimada impregnava sua roupa. Fervia água no bule de ferro para o café preto e forte, comia pão de queijo que assava de véspera e saía para a missa das 6 na matriz. Depois voltava para casa, cuidava da horta no quintal, alface, almeirão, cebolinha, coentro, lavava a roupa no tanque de pedra com água gelada da bica, estendia no varal de arame e às 3 da tarde ia para a igreja ensaiar com o coral. O coral da matriz era sua vida. 22 vozes, 12 sopranos, 6 contraltos, 3 tenores e um baixo, todas treinadas por ela, todas conhecendo de cor os cânticos em latim para as missas solenes, os motetos de Natal, os hinos de Páscoa. Cecília regia com pulso firme, corrigia desafinações com paciência mas sem tolerância, e exigia disciplina. Quem faltasse 3 ensaios seguidos era dispensado. Não havia exceções. Joaquim Batista da Silva, seu marido, morrera em 1911, 24 anos antes, de febre tifoide que varrera Tiradentes como praga bíblica, levando 14 pessoas em 2 semanas. Cecília tinha 30 anos quando ele morreu, e nenhum filho havia nascido do casamento de 6 anos. Castigo de Deus por algum pecado oculto, diziam as vizinhas, mas Cecília nunca descobrira qual pecado seria esse. Joaquim fora tropeiro, homem de estradas e boiadas, que passava meses fora levando gado para São João del Rei, e voltava com dinheiro contado e histórias de outras cidades. Cecília desconfiava que ele tivesse outras mulheres pelo caminho, o cheiro de perfume barato nas camisas, os atrasos inexplicáveis, mas nunca confrontara, porque mulher decente não levantava a voz para o marido.
Quando ele morreu, sentiu um alívio culposo que a atormentou durante anos. Um alívio que confessava todo mês ao padre Sebastião e que ele absolvia com 3 Ave-Marias e um Pai Nosso, mas que nunca realmente a deixava em paz. Desde então, Cecília dedicara-se ao coral como quem se dedica a uma penitência perpétua. Não olhava para homens, não aceitava convites para bailes ou festas, não ria alto nas conversas. Sua alegria estava na música sacra, nos acordes do órgão de tubos da matriz, nas vozes elevando-se em harmonia para louvar a Deus. Era nisso que encontrava a redenção. Foi num sábado de março, 3 da tarde, calor úmido que grudava na pele e fazia o suor escorrer pelas costas, que o padre Sebastião, homem gordo de batina preta suada, barba grisalha rala, e olhos pequenos de quem enxergava pecado em tudo, entrou na sacristia onde Cecília organizava as partituras para o ensaio. Cecília, preciso falar contigo. Ela levantou os olhos das partituras. O padre tinha uma expressão estranha, entre embaraçada e desafiadora. Sim, padre. Vou trazer um novo membro para o coral, um tenor. Precisamos de vozes masculinas. Quem é? Augusto Mendes da Fonseca, viúvo. Chegou faz 3 semanas de São Paulo. Veio cuidar da mãe doente, Dona Amélia, que mora na Rua da Câmara. Cecília franziu o senho. O nome não lhe dizia nada. Ele canta? Canta. Não muito bem, mas tem vontade. Padre, o coral não é lugar para amadores. Temos padrões. O padre Sebastião cruzou os braços, e sua voz ficou mais dura. Cecília, ele está se convertendo. Era protestante, batista, mas quer entrar para a igreja. O bispo aprovou. Eu aprovo. E você vai aceitá-lo no coral. O silêncio caiu como pedra em poço seco. Cecília sentiu o sangue subir à cabeça. Protestante? Era. Agora está em processo de conversão. Estuda o catecismo comigo todas as quartas. Será batizado na Páscoa. Padre, o senhor sabe o que as famílias vão dizer. Os Tavares, os Rezende, os Teixeira, todos têm parentes no coral. Vão acusar de heresia, de contaminar a música sacra. As famílias não mandam na igreja, Cecília. Eu mando. E Deus manda. E Deus acolhe os que se arrependem e buscam a verdadeira fé. Augusto Mendes será aceito hoje. E saiu, a batina farfalhando, deixando Cecília sozinha com as partituras na mão e um nó apertado no estômago. Às 3h30, os membros do coral começaram a chegar. Dona Mariana Tavares, soprano de 60 anos com voz estridente e opinião sobre tudo. Seu Oliveira, o único baixo, homem magro de bigode branco. As irmãs Rezende, contraltos gêmeas que cantavam desafinadas, mas eram sobrinhas do prefeito e não podiam ser dispensadas. Todos se sentaram nos bancos de madeira da sacristia, abriram as partituras, aqueceram as vozes com escalas. Às 4 em ponto, o padre Sebastião entrou, trazendo um homem atrás dele. Cecília olhou. Augusto Mendes da Fonseca devia ter uns 58 anos, talvez 60. Alto, 1,75 m, talvez mais. Magro de corpo, mas com ombros largos que sugeriam força. Cabelos grisalhos cortados curtos, rosto anguloso de maçãs salientes e queixo quadrado. Olhos azul acinzentados que pareciam tristes, mesmo quando ele sorria. Vestia calça de brim escuro remendada nos joelhos, camisa branca de algodão sem gravata, suspensórios de couro gasto e sapatos de couro rachado que faziam barulho no chão de pedra. Tinha mãos grandes, calejadas, de quem trabalha com ferramentas, e carregava um chapéu de palha amassado na mão esquerda. Boa tarde, disse ele com voz grave e rouca, sotaque paulista arrastado. Meu nome é Augusto, vim cantar. O silêncio foi absoluto. Dona Mariana Tavares tossiu significativamente. As irmãs Rezende trocaram olhares. Seu Oliveira baixou os olhos para a partitura. Cecília respirou fundo. Seja bem-vindo, senhor Augusto. Sente-se ali, com os tenores. Ele sentou. O banco rangeu sob seu peso. Cecília levantou o bastão de regente, um pedaço de madeira polida de 40 centímetros, presente de Joaquim anos atrás, e começou. Vamos ensaiar o tantum ergo para a Páscoa. Sopranos entrada. O coral começou a cantar. Vozes femininas elevaram-se, claras e treinadas. Depois os contraltos, depois o baixo. E então chegou a vez dos tenores. Augusto abriu a boca e cantou. Desafinou na primeira nota. Errou a entrada na segunda. Atropelou o compasso na terceira. Cecília parou. Senhor Augusto, o senhor conhece o tantum ergo?
Conheço, mas na minha antiga igreja cantávamos diferente. Diferente como? Em português. E mais rápido. Dona Mariana Tavares bufou alto. Isso é heresia. Música sacra se canta em latim. Cecília ergueu a mão, pedindo silêncio. Senhor Augusto, aqui cantamos em latim. E seguimos a partitura. Vou tocar a sua parte no harmônio. Preste atenção. Foi até o pequeno harmônio de fole no canto da sacristia. Sentou-se no banquinho de madeira, bombeou o pedal e tocou a linha do tenor com os dedos firmes nas teclas amareladas. A melodia encheu a sacristia. Simples, clara, devocional. Consegue repetir? Augusto tentou. Desafinou menos, mas ainda estava longe do correto. Cecília suspirou. Vamos tentar de novo. Ensaiaram durante 2 horas. Augusto melhorou, mas não o suficiente. Quando terminaram, Cecília dispensou todos e ficou sozinha na sacristia, guardando as partituras, sentindo uma irritação que não conseguia nomear. Nas semanas seguintes, Augusto voltou no sábado seguinte, e no outro, e no outro. Sempre desafinava, sempre atropelava, mas sempre tentava. Cecília corrigia com paciência cada vez mais curta, mas o padre Sebastião insistia. Ele está melhorando. Dê tempo. Nas primeiras 3 semanas, Cecília e Augusto mal trocaram palavras além das instruções musicais. Ele chegava, cantava, ia embora. Ela regia, corrigia, dispensava. Nada mais. Mas na 4ª semana, num sábado de abril, quando a tarde esfriava e o cheiro de chuva enchia o ar, Augusto ficou depois do ensaio, enquanto os outros saíam. Dona Cecília, posso falar com a senhora? Ela estava guardando as partituras na pasta de couro. Sim, sei que estou atrapalhando o coral. Sei que desafino. Se a senhora quiser me dispensar, eu entendo. Cecília olhou para ele. Pela primeira vez, realmente olhou. Viu um homem cansado, com rugas profundas ao redor dos olhos, mãos tremendo levemente. Mãos de quem trabalhou demais e dormiu pouco. Por que quer cantar no coral, senhor Augusto? Ele hesitou, girou o chapéu nas mãos. Por quê? Porque minha esposa cantava na Igreja Batista em São Paulo. Ela tinha uma voz bonita, soprano. Quando ela cantava, eu esquecia tudo o que era ruim. O trabalho na fábrica de tecidos, o dinheiro que faltava, os problemas. Só ouvia ela cantar. Ela faleceu? Faz 6 meses, pneumonia. Foi rápido. Cecília sentiu algo apertar no peito. Sinto muito. Vim para Tiradentes cuidar da minha mãe, que está doente. Mas a verdade é que fugi. Não aguentava mais ficar em São Paulo, na casa vazia, sem ouvir ela cantar. O padre Sebastião me disse que, se eu me convertesse, poderia entrar no coral. Disse que cantar me faria bem. E ele tem razão. Quando canto mesmo desafinado, sinto que ela está perto. Cecília ficou em silêncio. Entendeu de repente por que o padre insistira tanto. O senhor vai melhorar, disse ela com voz mais suave. Só precisa de tempo e prática. A senhora acha? Acho. E vou te ajudar. Como? Vou dar aulas particulares ao senhor, 2 vezes por semana, aqui na sacristia, sem os outros. Só eu e o senhor. Vamos corrigir a afinação. Augusto sorriu. Um sorriso pequeno, tímido, mas genuíno. A senhora faria isso? Faria. Mas o senhor precisa se dedicar. E não pode faltar. Não falto. Prometo. Na terça-feira seguinte, às 4 da tarde, Augusto chegou à sacristia. Cecília já estava lá, com o harmônio aberto e uma partitura preparada. Vamos começar com exercícios de respiração. A afinação começa no ar que o senhor coloca nos pulmões. Ensinou-lhe a respirar fundo, expandindo o diafragma, soltando o ar devagar. Augusto tentou, tossiu, tentou de novo. Aos poucos pegou o ritmo. Agora vamos fazer escalas. Dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó. Repita comigo. Ela tocou no harmônio. Ele cantou. Desafinou no mi. Ela corrigiu. Tentou de novo. Melhorou. Trabalharam durante 1 hora. Quando terminaram, Augusto limpou o suor da testa com um lenço de pano gasto. Dona Cecília, a senhora tem paciência de santa. Não sou santa, só sou teimosa. Ele riu. Era a primeira vez que ela o via rir de verdade. Posso perguntar uma coisa? Pode. Por que a senhora nunca se casou de novo? Ouvi dizer que o seu marido morreu faz muito tempo. Cecília sentiu o peito apertar. Porque não quis. O coral é minha vida. Não preciso de mais nada. Mas não fica sozinha? Sozinha é diferente de solitária. Estou sozinha, mas não me sinto solitária. Tenho a música, tenho a igreja, tenho Deus. Augusto ficou em silêncio. Depois disse baixo, eu me sinto solitário, mesmo no meio de gente. Cecília olhou para ele. Pela primeira vez em 24 anos,
sentiu algo que não era só piedade ou dever cristão. Sentiu empatia, conexão. A solidão passa, Sr. Augusto, com tempo e com fé. Espero que sim. 3 meses depois, maio, junho, julho passaram. Augusto continuou as aulas particulares 2 vezes por semana. Melhorou consideravelmente. No coral já conseguia acompanhar os tenores sem grandes desastres. Dona Mariana Tavares ainda torcia o nariz, mas parou de reclamar abertamente. Durante as aulas, Cecília e Augusto conversavam. Ele contou sobre a vida em São Paulo, a fábrica de tecidos onde trabalhara como mecânico de teares, a esposa que conhecera na Igreja Batista, o único filho que morrera ainda bebê de febre escarlatina. Ela contou sobre Tiradentes, a vida pacata, a morte do marido, o coral que assumira por indicação do antigo padre. Descobriram que gostavam das mesmas coisas: café forte, pão de queijo quente, o cheiro de chuva, o canto dos bem-te-vis de madrugada. Descobriram que riam das mesmas piadas bobas. Descobriram que sentiam a mesma falta de alguém para conversar no fim do dia. Em agosto, o padre Sebastião pediu a Cecília e Augusto que fizessem visitas aos doentes da paróquia, levando comunhão e conforto espiritual. Era uma prática antiga. O coral sempre ajudava nessa tarefa, mas agora o padre sugeriu que Cecília e Augusto fossem juntos, porque Augusto ainda não conhece bem a cidade. Na primeira visita, foram à casa de Dona Amélia, a mãe de Augusto. Ela estava acamada, com reumatismo nas juntas e uma tosse crônica que fazia o corpo inteiro tremer. Cecília levou um caldo de galinha, Augusto trocou os lençóis da cama e juntos rezaram o terço com ela. "Meu filho, essa moça é uma bênção", disse Dona Amélia, segurando a mão de Cecília. "Cuidado para não deixar escapar." Augusto ficou vermelho, Cecília também. Na segunda visita, foram à casa de seu Januário, velho tropeiro com gangrena na perna, que morreu 3 dias depois. Na terceira, à casa das irmãs Nogueira, 2 solteironas cegas que viviam de esmolas. Na quarta, à casa de Dona Jacinta, viúva com 7 filhos pequenos passando fome. A cada visita, Cecília percebia que gostava da companhia de Augusto. Ele era gentil, respeitoso, trabalhador, carregava os cestos pesados, consertava portas quebradas, divertia as crianças com histórias e cantava, ainda desafinado, mas com coração, os hinos que ela ensinava. Foi Dona Mariana Tavares quem começou a fofocar. "Vocês viram? Cecília e o protestante andando juntos pelas ruas, de tarde inteira, sozinhos. Uma vergonha." As irmãs Rezende ouviram e repetiram para a tia, que era amiga da mulher do prefeito. Seu Oliveira comentou com o genro, que era dono da venda. Em 2 semanas a cidade inteira sabia. Cecília da Conceição, a regente respeitável, estava se envolvendo com Augusto Mendes, o converso protestante. Um domingo, depois da missa, Dona Mariana confrontou Cecília na porta da igreja. "Cecília, preciso falar contigo, como amiga." "Diga, Dona Mariana, você está dando má impressão, andando sozinha com aquele homem. As pessoas estão comentando. Estamos fazendo visitas aos doentes, trabalho da paróquia, mas não precisam ir sozinhos. Leva outra pessoa junto, leva eu. A senhora tem reumatismo nas pernas, não aguenta caminhar até a casa de Dona Jacinta. Então leva as meninas Rezende, elas têm medo de doença." "Cecília, você não entende. Ele é protestante. Era. Está se convertendo. Uma vez herege, sempre herege. O sangue não muda. E você, viúva respeitável, se misturando com ele, vão pensar coisas." Cecília sentiu a raiva subir. "Deixa pensarem. Minha consciência está limpa, mas sua reputação não. Minha reputação é com Deus, Dona Mariana, não com a senhora." Dona Mariana ficou pálida. "Você vai se arrepender, Cecília." Cecília não tinha filhos, mas tinha um sobrinho, Alfredo, filho da irmã que morrera no parto. Alfredo tinha 35 anos, era fazendeiro e visitava Cecília uma vez por mês, sempre trazendo mantimentos, farinha, açúcar, carne seca. Em setembro, ele apareceu com a expressão fechada. "Tia Cecília, estão falando de você na fazenda." "Falando o quê?" "Que você está namorando um protestante." "Não estou namorando ninguém. Estou fazendo o trabalho da paróquia. Mas as visitas, sozinha com ele." "Alfredo, eu tenho 54 anos. Sou viúva há 24. Não preciso pedir permissão para andar pelas ruas da minha cidade. Mas tia, pensa na família. No nome dos da Conceição, meu avô foi juiz, meu pai foi vereador, e agora você se misturando com um converso, um homem de origem duvidosa." "Origem duvidosa? Ele é trabalhador honesto, viúvo, cuidando da mãe
mãe doente, qual duvidosa. Tia, eu não quero brigar, só estou pedindo, afasta-se dele, pelo menos até ele ser batizado de verdade. Não vou me afastar, ele precisa de ajuda, e eu vou ajudar. Alfredo saiu batendo a porta. O batismo de Augusto estava marcado para o sábado de Aleluia, véspera da Páscoa. Seria uma cerimônia solene, com o bispo de São João del Rei presidindo e o coral cantando. Na semana anterior, Dona Mariana Tavares, as irmãs Rezende e mais 5 membros do coral procuraram o padre Sebastião. Padre, não podemos aceitar que Augusto Mendes cante no coral na Páscoa. É uma profanação. O padre Sebastião, vermelho de raiva, bateu a mão na mesa. Quem são vocês para decidir quem canta e quem não canta? Augusto vai ser batizado, vai ser católico e vai cantar. Mas, padre, ele ainda tem sangue protestante. E a Cecília, as coisas que estão falando, o que estão falando? Que eles estão juntos, de forma imprópria. Imprópria como? Estão casando em segredo? Estão cometendo adultério? Não, mas... Então não há nada impróprio. São 2 viúvos fazendo trabalho de caridade. Vocês é que têm mente suja. Mas a pressão continuou. No domingo de Ramos, 3 famílias importantes da cidade, os Tavares, os Rezende e os Teixeira, mandaram recado ao padre. Se Augusto cantasse na Páscoa, eles não iriam à missa. O padre Sebastião chamou Cecília. Cecília, estou em apuros. Preciso que você decida. Decida o quê, padre? Se Augusto canta na Páscoa ou não. Cecília ficou pálida. O senhor está me pedindo para expulsar ele? Estou pedindo para você pensar no bem maior. A Páscoa é a celebração mais importante. Se as famílias importantes faltarem, será um escândalo. E se eu expulsar Augusto, será uma injustiça, mas uma injustiça menor. Cecília respirou fundo. Padre, o senhor me ensinou que a igreja acolhe os pecadores arrependidos, que Cristo morreu por todos, não só pelos puros. Augusto está se convertendo, está estudando, rezando, vivendo a fé. Se eu o expulsar agora, que mensagem estou dando? Que a fé católica só vale para quem nasceu nela. Cecília, seja realista. Estou sendo realista. Realista com o Evangelho. Se Augusto não cantar na Páscoa, eu também não canto. E sem mim, não há coral. O padre Sebastião ficou mudo. Você está me desafiando? Estou defendendo o que é certo. O padre bufou, deu as costas. Então que seja. Augusto canta. E que Deus nos ajude. A igreja estava cheia. Não por devoção, mas por curiosidade. Todo mundo queria ver o batismo do protestante e ouvir se ele realmente cantaria. Às 9 da manhã, o bispo chegou, paramentado com mitra e báculo. O padre Sebastião preparou a água benta na pia batismal de mármore. O coral, com Cecília à frente, posicionou-se no altar-mor. Augusto entrou pela porta principal, vestido com terno preto simples, camisa branca, gravata estreita. Estava pálido, mãos tremendo. O bispo fez as orações, derramou a água benta na cabeça de Augusto, traçou o sinal da cruz em sua testa. Eu te batizo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, respondeu Augusto, com voz embargada. Então o bispo acenou para o coral. Cecília levantou o bastão. O órgão de tubos começou a soar, e o coral cantou o Aleluia de Handel. Augusto, agora membro oficial do coral, cantou junto. Desafinou na primeira nota, mas corrigiu na segunda. E na terceira, acertou. Cecília olhou para ele, ele olhou para ela, e pela primeira vez em 30 anos, ela sentiu que não estava cantando sozinha. Depois do batismo, houve um almoço na casa paroquial. Cecília e Augusto ajudaram a servir. Arroz, frango ensopado, farofa, salada. As famílias importantes ficaram de um lado do salão, os pobres do outro. Cecília e Augusto circulavam entre todos. Foi quando Dona Mariana, em voz alta para que todos ouvissem, comentou: é bonito ver a dedicação de Cecília, cuidando do converso como se fosse obrigação dela. Coitada, tão sozinha que se apega ao primeiro que aparece. Cecília parou. Colocou a travessa de arroz na mesa. Virou-se para Dona Mariana. Dona Mariana, a senhora tem razão em uma coisa. Estou sozinha. E sim, me apeguei ao Augusto, mas não por desespero, por afinidade, porque descobri que ele é um homem bom, trabalhador, temente a Deus e que me faz companhia de um jeito que eu não sentia faz anos. O silêncio caiu sobre o salão. E se a senhora e as outras estão imaginando coisas, podem parar. Não somos namorados.
Somos amigos, mas amigos verdadeiros que se respeitam, se ajudam e se valorizam. E se isso é escândalo, então prefiro o escândalo à hipocrisia. Dona Mariana ficou vermelha. Cecília, você está desrespeitando. Estou dizendo a verdade. E a verdade, Dona Mariana, é que a senhora tem inveja. Inveja porque eu tenho um amigo. E a senhora só tem fofoca. Dona Mariana levantou-se e saiu, furiosa. Metade do salão a seguiu. A outra metade ficou, olhando para Cecília com respeito novo. Augusto aproximou-se. Você não precisava fazer isso. Precisava, porque estava certa. 3 meses depois, junho, julho, agosto, Cecília e Augusto continuaram as visitas aos doentes. Continuaram cantando no coral, e aos poucos, a cidade se acostumou. Dona Amélia, a mãe de Augusto, morreu em julho. Ele chorou no enterro, e Cecília segurou sua mão durante toda a missa de corpo presente. Em agosto, Alfredo, o sobrinho, voltou. Pediu desculpas. Tia, eu estava errado. Vi como vocês cuidam das pessoas. Vi a diferença que fazem. E percebi que a opinião dos outros não vale nada perto da sua paz. Cecília abraçou-o. Em setembro, o padre Sebastião chamou Cecília e Augusto. Tenho uma proposta. Quero que vocês organizem um coral de crianças. Ensinem os pequenos a cantar. Preparem a próxima geração. Cecília e Augusto aceitaram. E num sábado de outubro, enquanto ensinavam 15 crianças a cantar Deus seja louvado, Augusto segurou a mão de Cecília. Um gesto pequeno, discreto, mas que ela sentiu como um raio. Ela não puxou a mão, deixou ficar. À noite, caminhando pela rua direita sob a luz amarelada dos lampiões, Augusto parou. Cecília, posso te fazer uma pergunta? Pode. Você acha que é possível amar de novo, depois de tudo que perdemos? Cecília olhou para ele, para aquele homem que chegara desafinando e que agora cantava quase afinado, para aquele homem que a fizera rir de novo, que a fizera sentir viva de novo. Acho que sim, não do mesmo jeito, mas de um jeito novo, mais maduro, mais verdadeiro. Então, você me deixaria tentar te amar desse jeito novo? Cecília sorriu. Você já está tentando, Augusto, e está conseguindo. Ele sorriu também. E ali, na rua deserta, sob o céu estrelado de Tiradentes, não se beijaram, porque ainda não era hora, mas prometeram, sem palavras, que tentariam construir algo juntos. 5 anos depois, 1940. Cecília e Augusto nunca se casaram no papel, mas casaram-se de todas as outras formas. Ele mudou-se para a casa dela, só para economizar aluguel. Explicavam para quem perguntava, mas todos sabiam a verdade. Dormiam em quartos separados, ela no quarto principal, ele no quarto dos fundos que antes era despensa, mas dividiam todas as refeições, todas as conversas, todos os silêncios. O coral cresceu. Agora tinha 35 vozes, incluindo o coral infantil que Cecília e Augusto treinavam aos sábados de manhã. Augusto finalmente cantava afinado. Em 1938, o bispo autorizou que Cecília e Augusto fossem ministros extraordinários da comunhão, levando a hóstia consagrada aos doentes e presos. Visitavam juntos, rezavam juntos, consolavam juntos. Em 1939, adotaram informalmente 3 órfãos, filhos de Dona Jacinta, que morrera de tuberculose. Não era adoção legal, mas era real. As crianças moravam com eles, comiam com eles, estudavam com eles. Augusto ensinou o mais velho, João, a trabalhar com madeira. Cecília ensinou a do meio, Maria, a cantar. A caçula, Rosa, ainda era pequena demais, mas já ensaiava os primeiros aleluias. Dona Mariana Tavares nunca pediu desculpas, mas parou de falar mal. As irmãs Rezende, por sua vez, pediram a Cecília que ensinasse suas sobrinhas a cantar. Seu Oliveira comentou com o padre Sebastião. Aquela história do protestante e da Cecília foi a melhor coisa que aconteceu nesta igreja. Eles mostraram que fé não é sobre onde você nasceu, mas sobre como você vive. E o padre concordou. Numa noite de dezembro de 1940, véspera de Natal, Cecília e Augusto sentaram-se na varanda da casa, tomando café, ouvindo os grilos cantarem. Você é feliz? Perguntou ele. Sou, respondeu ela. E você? Mais do que imaginei que seria possível. Cecília segurou a mão dele, uma mão calejada, forte, cheia de histórias. Sabe, Augusto, quando você chegou desafinando no primeiro ensaio, achei que seria um problema. E fui,
Foi, mas foi também a solução, porque você me ensinou que desafinar faz parte, que errar faz parte, que a vida não precisa ser perfeita para ser boa. Augusto riu. E você me ensinou a cantar, não só com a voz, mas com o coração. Ficaram em silêncio, ouvindo a noite. E na igreja, a 3 quarteirões dali, o sino da matriz bateu 12 vezes anunciando a meia-noite e o Natal. Cecília e Augusto levantaram-se, foram para a igreja, onde o coral já se reunia para a missa do galo, e cantaram juntos o Noite Feliz, em latim, com vozes que se entrelaçavam como mãos que se seguram, nem sempre perfeitas, mas sempre verdadeiras. Fim, porque a fé verdadeira não é a que exclui, mas a que acolhe. E o amor maduro não é o que exige perfeição, mas o que celebra a coragem de tentar, de errar e de recomeçar, sempre cantando, mesmo desafinado, mas cantando com o coração inteiro.